Jovens camaradas, camaradas jovens de todas as idades, companheiros de jornada, doutora Maria de Lourdes Rodrigues e Ministro da Economia, Caldeira Cabral, à deputada Isabel Moreira, à nossa Edith Estrela, que me alumia há muito tempo, não me dirijo especialmente, que é das velhas amigas e camaradas, a todos. Eu não digo a todos e a todas, porque no meu tempo era todos incluídos. Porque estão todos incluídos, estão todos igualizados nesta expressão correta da língua portuguesa. Bom, eu tenho muito gosto em estar aqui convosco. É um dia feliz comigo. Eu gosto de estar com a juventude, porque acredito na juventude, quanto mais com a juventude socialista. Mas também me senti, de certo modo, na obrigação de vir, aceitando o convite do Torres, camarada presidente da JS, dado o alto cargo que tenho, no desempenho, porque não se desempenha, assume-se, de presidente honorário do nosso partido, em que fui investido no Congresso. E também estou aqui como um sinal de apoio inequívoco ao nosso governo e ao António Costa. Então, vamos falar de socialismo. A ideia mais velha do mundo, disse Léon Blum, camarada socialista francês. Eu acrescento, a mais velha e a mais generosa e sempre inacabada. É por isso que é também a mais nova ideia e cada vez mais necessária no mundo mercantilizado em que vivemos. Vou refletir em voz alta algumas preocupações antigas, pelo menos dos últimos 60 anos, que me acompanham, que são preocupações e esperanças. Primeira ideia, o socialismo é uma ideologia, mas é também, ou antes disso, uma ética. Porque acreditar na igualdade, na liberdade e na solidariedade ou na fraternidade, admitir que esses valores são possíveis de realizar, revoltar-se contra as injustiças sociais, aquelas que são evitáveis, não é? É uma ética. Quando nos interrogamos, é justo que haja alguém que passe fome ao lado do outro que vive na opulência? É justo que alguém sofra ou morra sem assistência médica só por não ter dinheiro? Qualquer pessoa bem informada diz, não é justo. Ora, estamos no plano da ética. E, portanto, segunda ideia, o socialismo é uma doutrina para a transformação da sociedade. E os partidos socialistas são instrumento para essa transformação. Terceira ideia. Na situação em que estamos, no século XXI, na Europa, o socialismo possível e desejável é a construção do Estado Social. Temos divergências à nossa esquerda, tradicionalmente, não é de agora, porque nós achamos que esta sociedade livre, justa e solidária se pode realizar em liberdade e através de reformas sucessivas. Temos divergências à nossa direita, e não é de agora, porque para nós a liberdade tem um sentido concreto. É a liberdade do homem, de todas as formas de opressão, e não é a liberdade do capital. E é neste plano destes valores que nós, socialistas, temos que nos comportar. Quem assume a grandeza de militante socialista tem que assumir as suas responsabilidades. O Partido Socialista, o socialismo democrático, não pode ser uma plataforma de garantia de emprego ou de realização de projetos pessoais. É um comprometimento com o povo. Só assim
é que se justifica ser socialista. Isto não é o apontamento do que vou dizer. O que vou dizer sei eu muito bem, porque ando a dizê-lo desde que me conheço. Mas, como estou a falar para jovens camaradas, eu tomei aqui nota de algumas citações, porque é bom abonarmos-nos na história do pensamento. E para não truncar essas citações que sei de memória, vou-vos ler 2 ou 3. O Cícero era socialista? Era à sua maneira, há mais de 2000 anos. No Tratado de República diz assim, aliás, os primeiros cristãos eram socialistas, porque eu comecei, o socialismo é a ideia mais velha do mundo. Diz o Cícero, em nenhuma outra cidade ou sociedade, a liberdade tem domicílio a não ser naquela em que o poder supremo pertence ao povo. E nada consegue ser mais doce do que ela, e se ela não for igual, nem será liberdade. Ou seja, a liberdade só existe se todos forem livres. A minha liberdade é a liberdade dos outros. E a minha liberdade, que permite a minha realização, tem apenas por limite a liberdade dos outros. Diz o nosso Antero, o socialismo, tão antigo como a injustiça e a opressão do pobre pelo rico, do desvalido pelo poderoso, não é mais do que o protesto dos que sofrem contra a organização viciosa que os faz sofrer. É a reclamação da justiça e da igualdade nas relações humanas. O António Sérgio, meu mestre e de muitas gerações, numa carta chamada Alocução aos Socialistas, aliás, de 1 de maio de 1945, disse assim, o socialista, caros camaradas, o socialista aqui em Portugal, ou desiste de gloriar-se, ou vangloriar-se, dessa tão alta origem, ou terá de aceitar as responsabilidades dela, mostrando-se como socialista sucessor de Antero e guiando-se na política pela sua linha ética. Finalmente, um curto pensamento, síntese do nosso Eduardo Lourenço. O socialismo ou é ética social em ato ou não é nada. E por isso, assim, fundamento, penso eu, a ideia inicial que eu vos expressei, de que o socialismo é um comprometimento com a dignidade, a liberdade e a libertação do povo, ou não é nada. E o socialista que milita nos partidos socialistas tem que assumir esse compromisso, essa dedicação à causa pública e à libertação do homem. Essa libertação leva séculos. Começámos, historicamente, por alcançar a primeira de todas, que falava ao Cícero, a liberdade. Em Portugal foi só há cerca de 200 anos, com a Revolução Liberal. Chegou Ana Catarina Mendes. Eu queria sugerir-vos o seguinte, em 2020, celebram-se 200 anos da Revolução Liberal. O Partido Socialista devia começar já a pensar, porque estará no governo nessa altura, até, mas independentemente disso, numas celebrações à altura da primeira Revolução Liberal, de que saiu, como sabem, a primeira Constituição. É certo que essa liberdade era ainda incipiente, mas foi o primeiro passo, decorrente, como sabem, da Revolução Francesa. Foi o primeiro passo. Essa liberdade não aboliu os privilégios nobiliárquicos, nem outras situações de desigualdade, mas proclamou
de que todos os homens são iguais e deu aquelas liberdades essenciais de livre pensamento, de culto, etc. Começou aí a construção do Estado de Direito. Depois da Revolução Republicana, introduziu outro fator, que foi a igualdade, porque aboliu todos os privilégios nobiliárquicos e proclamou, como havia de fazer mais tarde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que todos os homens são livres e iguais em dignidade e direitos. E foi outro passo. Mas a Revolução do 25 de Abril é que deu consistência a essa ideia socialista avançada de liberdade e de igualdade. Porque disse, todos são iguais e uma obrigação prioritária do Estado, artigo 9, salvo erro, e outros textos, é de construir a liberdade real entre os portugueses. E isso faz-se, caros camaradas e amigos, faz-se através da construção do Estado Social. Porque a liberdade política é o primeiro passo, é um pressuposto, sem a qual, no nosso modo de ver socialistas, não se atinge a igualdade, ou essa igualdade para se atingir, como querem alguns ramos da esquerda, é uma liberdade que oprime, porque é uma liberdade que suprime algumas garantias fundamentais, alguns direitos fundamentais do homem. Nós entendemos que não se pode decretar a igualdade. A igualdade tem que ser construída em liberdade. A liberdade para nós socialistas democratas ou sociais-democratas é um princípio fundamental. Então, falar-vos do Estado Social é o socialismo possível. O Estado Social parte da liberdade, parte da democracia política para garantir a todos a igualdade de direitos. Mas esses direitos são direitos concretos. É o direito à educação, é o direito à segurança social, é o direito ao trabalho, é o direito à saúde. E é nesse plano da igualdade que nós fazemos a grande distinção entre esquerda e direita. A esquerda acha que podemos atingir a igualdade sem a liberdade. Nós não, nós somos mais, a esquerda, a nossa esquerda, nós somos mais ambiciosos. Nós queremos a igualdade, não suprimindo as liberdades. Mas a direita, quando fala em liberdade, ou uma certa direita pelo menos, é a liberdade para o capital. É a liberdade de circulação dos capitais. Não é a libertação do homem. Os Estados Unidos são uma grande democracia? São. Mas onde é que estão os direitos sociais? Há lá pessoas que morrem à míngua por falta de condições para aceder à saúde e à educação. Onde é que estão realmente essas condições concretas da liberdade de que falava António Sérgio? Mas é uma democracia? É, mas é uma democracia política, só. Como é a Índia, por exemplo, uma democracia política, e mesmo assim com limitações. Vejam, camaradas, quando nós falamos em democracia, nós falamos no Estado Social, falamos de uma democracia política, social, económica e cultural. Não esqueçam disto, porque muitos dos nossos camaradas socialistas tendem a subvalorizar a liberdade e os direitos sociais em benefício das liberdades apenas e muitas vezes da liberdade do capital. A liberdade pura do capital permite que o pobre oprima, que o rico oprima o pobre, que o patrão oprima o trabalhador, liberdade de experimento, etc. Nessas situações de liberdade sem igualdade, então alguém escreveu, nessas situações só a lei liberta porque a liberdade oprime. Atenção, a nossa concepção de liberdade não é essa liberdade. É a liberdade que liberta o homem. Por isso ela está indissoluvelmente ligada aos direitos sociais. Mas há uma diferença entre ser socialista e ser democrata cristão, por exemplo. Há algumas. Mas eu conheço alguns democratas cristãos, como por exemplo
o Adriano Moreira, que defende mais consistentemente o Estado Social do que alguns socialistas. Tenho que o dizer aqui. Não podemos ceder nos princípios. Não podemos ceder nos princípios, como fizeram Blair e Schroeder, por exemplo. Se cedemos nos princípios, acabamos por passar-nos para o campo dos nossos adversários. Esses senhores são hoje grandes ou administradores ou gestores de grandes interesses económicos. Há realidades, há verdades que têm que ser ditas. Um socialista assume com o povo o compromisso de fazer tudo quanto em si caiba para ajudar o povo a libertar-se das grilhetas que ainda o oprimem. Isso é que é ser socialista. Por isso é que o socialismo é uma ética, baseia-se no princípio de justiça social. Há até quem chama o Estado Social Estado de Justiça Social. O nosso partido pode orgulhar-se, desde o Antero, que fundou a primeira organização socialista, em 1875, a ter tido, apesar de tudo, uma coerência de atuação no nosso país ao longo da história. As grandes reformas devem-se a socialistas. Mesmo as reformas da República, do Afonso Costa, no ensino, enfim, e nos direitos sociais, embora timidamente, devem-se à Primeira República, que são os nossos antepassados históricos, como foram os liberais de 1820. E nós, o que estamos dispostos a fazer hoje por esses valores? Já se interrogaram o que estamos dispostos nós a fazer? Devemos fazer tudo o que é possível, tudo o que em nós couber, sem cedências, dentro de uma linha de coerência. Claro, tendo em conta os condicionalismos da nossa integração na Europa, que eu também defendo, das circunstâncias económicas, sociais, etc., tudo isso. Mas mesmo assim, e apesar de o espaço ser estreito, ainda é um espaço onde há lugar para o sonho de podermos no futuro ter uma sociedade mais justa, o grande sonho, a grande utopia. É essa utopia que tem conduzido o homem, que afinal não é utopia, porque ainda há 40 anos, antes do 25 de Abril, quem imaginava que as mulheres hoje pudessem ser magistradas, oficiais das Forças Armadas, etc. Quem imaginava? Quem imaginava que o voto fosse mesmo universal? Que não era. Era uma utopia na altura, mas essa utopia realizou-se. E, portanto, a utopia não é o lugar impossível, é o lugar para onde? E nós, que agora temos responsabilidades no governo, nós podemos orgulhar-nos de termos contribuído para uma sociedade melhor, porque fomos nós que fizemos as grandes reformas no ensino, na saúde, na segurança social, e fizemos-las com sentido de coerência, de responsabilidade perante o povo. O que eu gostaria, camaradas jovens, é de vos sensibilizar para que vocês são jovens, ainda têm o coração limpo e a alma receptiva às grandes transformações que urge fazer. Mas há velhos, na idade, como eu, que continuam com essa mesma utopia a guiar-lhes os seus passos. É possível transformar o mundo e é possível transformar o nosso país, desde que sejamos fiéis aos nossos grandes valores. Quem trafica com esses valores sujeita-se a pôr as mãos na lama. Então, a responsabilidade do Partido Socialista é fazer o socialismo, não é fazer o capitalismo. A responsabilidade de um socialista é fazer tudo quanto em si caiba para reduzir as desigualdades e as injustiças sociais,
sem teorias, mas no campo concreto do sofrimento do povo. 2 milhões de pobres. Não vale a pena citar essas cifras negras. Quem conhece a realidade, como nós, sabe disso. Sabe quanto o povo espera há séculos, em Portugal, por essas transformações que lhe deem um pouco de esperança. E é preciso também reabilitar a política, tão degradada aos olhos de todos. A carreira política, a ação política, a palavra democracia, a palavra liberdade, é preciso reabilitá-la perante a opinião pública, dar um sentido de confiança e de esperança ao povo trabalhador, sobretudo a esse, ao povo em geral, mas àqueles que sofrem. Porque a palavra democracia está degradada. A palavra socialismo, poucas vezes pronunciada, também já não tem aquela força mobilizadora que tinha antigamente. Quando, nos velhos tempos, a seguir ao 25 de Abril, o camarada Mário Soares e outros, Salgado Zenha e tantos, chegava a um comício e dizia: camaradas, viva o Partido Socialista! Era um grito de alma, era um grito aglutinador de todos. Era como se ele dissesse: viva Portugal socialista! Tinha um sentido mobilizador. É preciso, desculpem, sirvo-me de uma expressão bíblica, encher os novos tonéis desse vinho velho, desse idealismo, não é? Viva o Partido Socialista! Viva! Tem que vir do fundo da alma, tem que ser sentido. Só assim é que o povo olhará para o político, não como um carreirista, mas como um seu representante, que está lá a defender os interesses fundamentais do povo, a justiça social, a dignidade. É esse o nosso compromisso e é esse o nosso caminho. Estou a esgotar o tempo e não vos quero amassar. Alguns dirão: esse tipo está na mesma. Pois estou. Fui sempre assim. E tenho a mesma força, a mesma convicção. Porque estou realmente... estou onde a história me chama. O abrigo do mesmo ideal da juventude. Estou na esquerda democrática e patriótica. E não vos quero dar a mão, que vocês não precisam que ninguém vos dê a mão. Porventura vocês é que têm que me dar a mão. Não é para eu não cair, que não caia em tentações fáceis, não. É para bater-vos ao vosso lado. E igualmente estarei ao vosso lado, na defesa da dignidade do povo e da pátria, que é uma redundância, porque a pátria é o povo. Na defesa dos grandes valores socialistas, na defesa de uma esperança para o futuro. Pois, o socialismo é a ideia mais velha do mundo, mas não pode ser, como também escreveu o Eduardo Lourenço, um envelope vazio. Vai-se a ver e não tem nada dentro. Não, tem os valores da liberdade, da igualdade de direitos, da dignidade. E é isso que nós temos que, dia a dia, nós que somos militantes, nós não somos votantes socialistas apenas, não, nós somos militantes, nós somos obreiros dessa esperança. Camaradas, estarei convosco e agradeço mais uma vez me terem dado a oportunidade de estar aqui. Eu não quero ser maçador. Se ficou uma ideia, retenham esta: o socialismo é uma ética. Muito obrigado.